Olá, turma! Hoje vou falar sobre as relações ecológicas. Capítulo 2, da página 52 à página 57 do livro didático de ciências do 7º ano. Vou fazer a continuação do capítulo que estamos trabalhando. Quando falamos sobre relações ecológicas, estamos falando nas relações em que os seres vivos compartilham espaços nos diferentes ecossistemas. E quando eles compartilham nesses espaços, eles precisam estabelecer relações entre os indivíduos e entre o ambiente. Essas interações elas vão ser muito necessárias para a sobrevivência do organismo, pois eles auxiliam na busca de alimento, de abrigo, local para se reproduzir, entre outros fatores. E essas relações vão ser estabelecidas entre seres vivos de um ecossistema, vão ser chamadas de relações ecológicas. Temos dois tipos de relações ecológicas. Primeira, relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas onde os seres vivos se relacionam e que nenhum dos envolvidos sai prejudicado, ambos se beneficiam. Por exemplo, o mutualismo, a protocooperação, sociedade, colônia, inquilinismo e comensalismo. Já nas relações desarmônicas, o convívio entre as espécies, o que pode acontecer? Uma das espécies é favorecida, enquanto a outra é prejudicada. Uma acaba trazendo prejuízo para outra espécie. E essas relações desarmônicas também são importantes. Por quê? Porque elas vão colaborar para o equilíbrio da natureza, o equilíbrio ecológico, né? Que a gente fala. Pois ela tem um grande papel no controle das populações, para que as populações não fiquem muito grandes. Temos como, por exemplo, o parasitismo, o predatismo, o canibalismo e a competição. A primeira dessas relações é uma relação harmônica, que é o mutualismo, onde a gente tem dois indivíduos de espécies diferentes, onde ambos são beneficiados. Essa relação é uma relação considerada de dependência. Por quê? Porque um indivíduo não vive separado do outro. Aqui a gente tem exemplo de um líquen, né, que vivem no troncos de árvores e eles apresentam de formas variadas. Essa associação mutualística de dois organismos é uma alga e um fungo. Temos também como exemplo os cupins e os protozoários. Os cupins, eles possuem no seu intestino alguns protozoários que se alimentam de celulose presente na madeira ingerida por esses insetos. Os cupins, eles não vão conseguir digerir a celulose, eles obtêm ajuda então do protozoário que recebe o alimento e o abrigo. Outra relação que existe é a protocooperação. É uma relação entre seres de espécies diferentes, onde cada organismo vivo realiza um tipo de benefício para o outro, de forma que ambos obtêm vantagens. Em todos os exemplos de protocooperação, os seres podem sobreviver separados, porém é vantajoso estarem juntos. É uma relação ecológica muito parecida com o mutualismo. O que difere mutualismo de protocooperação? Que no mutualismo eles são extremamente dependentes um do outro, uma espécie não vive sem a outra. Já na protocooperação, eles são beneficiados, mas se eles não estiverem juntos, não tem problema, eles conseguem sobreviver também. Aqui a gente tem dois exemplos do pássaro palito, que ele retira os restos do alimento da boca do jacaré. Ele acaba se beneficiando, conseguindo o alimento e ajudando o jacaré limpando os dentinhos dele, né? E aqui a gente tem uma outra relação, que é a da anêmona e do peixe-palhaço, onde a anêmona serve de abrigo para o peixe-palhaço, né? A outra relação ecológica que existe é a sociedade, onde a gente tem indivíduos, então, diferentes das anteriores, que eram com espécies diferentes. Na sociedade, a gente tem indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, né? E um coopera com o outro. Vai haver divisão de trabalho e esses organismos, então, vivem em sociedade, como é o caso das abelhas, da formiga e do cupim.
Para realizar essa divisão de trabalhos, eles precisam que a sociedade tenha uma comunicação, e essa comunicação pode ocorrer por meio de toque, cheiro, movimento e até mesmo som. Algumas operárias podem fazer a maior parte do trabalho, colhem néctar, alimentam as larvas e produzem mel. Rainhas têm a principal função de gerar novas abelhas, já o zangão morre após fecundar a rainha. Aqui temos 3 exemplos, o primeiro deles um ninho de abelha, uma colônia, várias abelhas, a rainha bem central, a gente consegue ver que ela tem um abdômen já avantajado, as operárias ao redor. No meio nós temos então um formigueiro com as suas formiguinhas, e bem à direita a gente tem um cupinzeiro e ali os cupins. Já nessa relação, que é a colônia, as colônias elas também ocorrem uma organização e divisão de tarefa entre os seres vivos, para ajudar na sobrevivência do indivíduo. Porém, é diferente da sociedade. Eles estão ligados fisicamente. Temos como exemplo os corais e a caravela. Os corais eles se desenvolvem nos mares e são formados por vários indivíduos semelhantes, unidos por um esqueleto calcário. Eles podem formar, então, grandes recifes, que são como se formasse um ecossistema com uma grande biodiversidade. Já as caravelas, elas vivem em colônias formadas por indivíduos da mesma espécie, porém são diferentes anatomicamente, não são formando um esqueleto calcário como os corais. O inquilinismo, mais uma relação harmônica, a gente tem a relação de seres vivos também de espécies diferentes, na qual um deles vai atuar como abrigo, dando proteção ao outro. Aqui a gente tem alguns exemplos. Na foto a gente tem exemplo de uma orquídea que vive sobre árvores mais altas. Essas plantas fazem uma associação vantajosa, por quê? Porque elas ficam mais protegidas e são iluminadas pelo sol. Para as árvores, essa associação é indiferente. Se a orquídea não estivesse ali, não faria diferença nenhuma, ela não é prejudicada por essa relação. O comensalismo é outro tipo de relação harmônica. Uma das espécies é beneficiada pela relação de alimentação e a outra, apesar de não obter vantagem, ela também não sofre prejuízo. Ela não ganha nada com isso, mas ela não é prejudicada. A gente tem como exemplo o nosso intestino, que a gente tem uma série de bactérias que são consideradas comensais, que se aproveitam dos restos de alimentos que a gente ingere, mas não nos causam doença nenhuma. Já a rêmora e outros animais marinhos, com as suas ventosas, a rêmora pode pegar uma carona com os peixes maiores, como o tubarão, e outros animais aquáticos, que é o que a gente vê nessa imagem aqui abaixo, Elas se aproveitam, para comer os restos dos alimentos que estão perto ali do tubarão, Não gastam energia para se locomover, E comem os restinhos dos alimentos. Nessa relação ecológica, a gente tem no livro, na página 55, um QR Code bem embaixo da imagem do tubarão, onde vocês podem estar vendo um videozinho de como é que ocorre essa relação, da rêmora e do tubarão. Já o parasitismo é uma das primeiras relações que a gente tem que ela é desarmônica, porque os indivíduos que são envolvidos nessa relação, um deles é chamado de parasita, que vai se beneficiar de um outro indivíduo que a gente chama de hospedeiro. O parasita faz o quê? Ele retira os nutrientes do hospedeiro, causando prejuízo. Existem diversos tipos de parasitas, dos considerados temporários, como as pulgas, os piolhos, que causam, e aos outros causadores de doenças graves, como alguns vírus e algumas bactérias. E daí a gente já tem 2 tipos de parasitas, Os ectoparasitas e os endoparasitas. Os ectoparasitas são parasitas que vivem na superfície do corpo do animal, ali na parte externa do corpo. Então, por exemplo, a gente tem a pulga, o piolho, são ectoparasita.
Já os endoparasitas são parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro. Aí a gente tem vírus e tem bactérias. Aqui a gente tem dois exemplos. Um deles é à direita, bem em cima, é o cipó-chumbo, que ele não apresenta clorofila e por isso ele não consegue, então, realizar a fotossíntese. Então, essa planta, para obter alimento, ele vai sugar pelas suas raízes, ele penetra no caule de algumas plantas, né, que são hospedeiras, e acaba sugando a seiva delas. Também temos à direita, como a gente pode ver, alguns insetos que podem sugar a seiva de algumas plantas, igualmente classificados como parasitas, ectoparasitas, nesses dois casos. Já à esquerda, bem abaixo, a gente tem o ancilostoma, que é um verme endoparasita, e ele é responsável pelo amarelão. Temos também como uma relação desarmônica o predatismo. Aí a gente tem o quê? A gente tem um indivíduo que vai servir de alimento para outro. Essa relação, a gente tem uma relação de predatismo, a gente tem a relação entre o caçador, a caça, que é a presa. Né? Temos alguns exemplos que eu quis representar com as imagens, né? Temos uma onça, temos a águia, duas águias, temos a coruja, temos o jacaré, todos eles se alimentando de outros animais. E temos alguns outros exemplos também, gaviões e coelhos, corujas, que nem tem a foto com sapo, com rato, sapos e insetos, onças e capivaras, serpentes e roedores. Outro tipo de relação desarmônica é o canibalismo. Essa relação ocorre entre seres da mesma espécie, diferente do predatismo e do parasitismo, que são relações entre indivíduos de espécies diferentes. O canibalismo são indivíduos da mesma espécie. E daí a gente tem um indivíduo utilizando o outro como alimento. Botei dois exemplos aqui para a gente poder visualizar. Um deles está no livro, que é o louva-a-Deus, né, que ele devora, a fêmea do louva-a-Deus devora a cabeça do macho durante o acasalamento. E isso vai servir de energia para a produção de ovos. Né? E na direita a gente tem um outro exemplo, que é a aranha, né, a viúva negra, que devora o macho após o acasalamento. Isso também vai servir como nutriente necessário para a produção dos seus ovos. Outra relação desarmônica é a competição. E essa relação ela pode acontecer tanto quanto indivíduos da mesma espécie, quanto seres de espécies diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos. Os leões que brigam entre si para mostrar para a fêmea qual deles é o mais forte. E essa escolha vai servir para a fêmea poder ter convicção e ter mais chance de qual vai ser os filhotes mais saudáveis, né? Animais que têm a mesma alimentação também podem competir pelo seu sustento. Plantas de uma floresta também podem competir pela captura da luz solar. E alguns exemplos de competição demonstram a importante interação entre os seres vivos na busca sempre da sobrevivência, né? São tudo, não deixam de ser estratégias de sobrevivência de cada espécie. Bom, pessoal, fico por aqui hoje. Bom estudo a todos.